Gente, nós viemos de uma semana de jejum e oração e Deus tem falado conosco através do jejum e da oração e dessas semanas de jejum e oração constantemente. E nada melhor do que eu falar de algo que está relacionado diretamente com a oração. A gente vai falar hoje um pouco a respeito do valor do secreto. A gente vai aprender um pouco a respeito do valor que esse lugar tem na nossa vida, ou precisa ter na nossa vida. A gente precisa entender que a gente não tem revelação de Deus se não tivermos tempo no secreto. Deus pode usar pessoas para falar ao nosso coração? Pode e vai. Mas Deus tem muito mais interesse em falar para você aquilo que Ele quer comunicar para você, no seu interior, mas a partir de um tempo de oração no secreto. Tiago, então por que a gente não vive tantas coisas nessa terra? Por que a gente lê a Bíblia e vê milagres acontecendo, e vê testemunhos, e vê grandes obras, e às vezes na minha vida eu não contemplo, eu não vejo, eu não vivo, eu não presencio isso? Irmão, sinto muito te informar, mas às vezes está faltando tempo de oração na sua vida. E se a gente não entender essa ferramenta que o próprio Senhor usou e nos ensina, é como aquele filho que ele tem acesso à herança, mas não usufrui da herança. Deus deixou esse presente que é a oração para nós, e nós precisamos entender e praticá-la todos os dias. Não tem como eu falar de secreto sem falar de oração, irmão. Não tem como a gente conversar sobre o secreto sem falar de tempo e intimidade com o Senhor, em gastar tempo com o Pai. Porque o próprio Jesus, e a gente vai aprender, a gente vai ler aqui com o próprio Jesus, ele nos ensina a orar sempre. Jesus, sempre que ele ia a um lugar ou ia fazer alguma coisa, ele orava antes. E ele orava depois. E ele orava durante. Então por que a gente não usufrui dessa ferramenta, irmão? Por que a gente às vezes desperdiça essa ferramenta tão preciosa que o próprio Jesus deixou para nós como exemplo? E se nós que somos filhos do Senhor, que nos declaramos cristãos, que são aqueles que seguem, e se a gente segue e não faz aquilo que ele faz, irmão, a gente está errando em algum lugar e a gente vai deixar de viver algumas promessas do Senhor para a nossa vida. Então eu queria falar um pouco a respeito daquilo que Jesus e o que ele fez, e qual foi o tempo de oração dele, aonde ele gastava tempo de oração, para te incentivar a orar mais, a gastar mais tempo no secreto, a valorizar esse lugar, porque Deus vai te dar grandes coisas nesse lugar. Deus vai entregar para você pedras preciosas. Ele vai te entregar, porque quem ora tem acesso ao Pai. É fato. Quem ora tem acesso ao Pai. Quem ora tem intimidade com o Pai. E quanto mais íntimos nós somos, quanto mais perto dele nós ficamos, mais parecido com ele nós somos. Não tem aquele filho que você vê pequenininho, e aí você vê o pai do lado, ou a mãe e a filha. Você olha assim e você fala assim, não tem como nem dizer que não é filho, porque até o jeito de andar é igual, até a forma de falar é parecida. É assim que nós devemos ser reconhecidos, como aqueles que se parecem com o Pai, como aqueles que se parecem com Ele, na forma de agir, na forma de andar, no jeito de tratar as pessoas, na forma de conduzir a nossa vida e a nossa casa e o nosso tempo de oração, é de suma importância para isso. Então, a gente precisa aprender com o próprio Jesus, que esse lugar é um lugar de importância. Quem ora tem intimidade, quem ora tem discernimento, quem ora aprende aquilo que as pessoas ao redor, e enxerga aquilo que as pessoas ao redor não estão enxergando.
Você entende isso? Que quando você ora, Deus revela a você coisas do seu futuro. Lugares onde você vai entrar, ou você precisa estar, ou onde você vai fazer alguma atividade, algum negócio, ou vai entrar em algum lugar, Deus te revela para te capacitar, para te apropriar, para você apropriar daquela promessa. Mas sem a oração, nós nunca iremos entender essa intimidade, esse posicionamento que o Pai tem de falar conosco, porque os céus se abrem quando a gente ora. A palavra nos ensina isso, que os céus se abrem quando a gente ora. E se os céus, e se o Pai que inclina para ouvir a oração de um filho, Ele pode fazer infinitamente mais. Ele pode fazer e Ele quer fazer. A questão é, eu estou disposto a gastar tempo para ouvir a Deus, para falar com Deus? Porque às vezes a gente vem durante a semana de jejum e oração, e a gente ora na semana de jejum e oração. Mas aí passa a semana de jejum e oração, a gente para de orar. Tiago, a gente não está tão assim mais. Passa a semana de jejum e oração, eu deixo de ter aquele fogo, aquela presença que a gente cultivou e buscou. A gente teve aqui na igreja segunda, terça e sexta-feira aqui na igreja, e nós tivemos a oportunidade de orar nas nossas casas, no GC, durante a semana passada. Só que esse tempo de oração, ele não pode parar. O seu tempo de oração e de busca pela presença, ele não pode ficar restringido a uma semana e um mês, a um dia do seu GC, que o seu GC se tira para orar. Não pode ficar, você precisa gastar tempo em oração. Você precisa entrar no seu quarto, literalmente, fechar a porta e orar ao Pai, que no secreto vê e atende às suas orações e às suas súplicas. Vocês estão comigo aqui? Amém. E o próprio Jesus, ele orava. E a gente vai aprender algumas coisas. Jesus orou no próprio batismo, irmão. Jesus foi batizar. Lucas capítulo 3, versículo 21. No próprio batismo, Jesus orou. E quando Jesus orou, o que a palavra diz? Que os céus se abriram. Irmão, você tem ideia do que é você orar e o céu abrir, e o próprio Senhor falar com você, com uma voz audível? Foi isso que aconteceu, e é isso que Jesus está nos ensinando, que a nossa oração tem poder para abrir o céu. Cutuca o seu irmão do lado aí, você está entendendo? Irmão, a nossa oração tem poder para abrir o céu. Pai, quando entendermos isso. E aí logo depois que ele orou, no capítulo 4, ele foi levado ao deserto. Para quê? Para quê, irmão? Me ajuda. Para que Jesus foi levado ao deserto? Foi passear, Thiago. Foi pegar umas dunas de areia lá, igual tem lá no Brasil, lá em Recife, lá em Pernambuco. Não, irmão. Jesus foi orar. Ele foi tentado e foi orar nesse tempo. Então, o que Jesus nos ensina? No tempo de perseguição, sofrimento, angústia, onde Satanás vai tentar te oferecer coisas, assim como ele ofereceu para o próprio Jesus, nós precisamos orar incessantemente para podermos estarmos fortalecidos pelo Pai. Nós precisamos orar para estar fortalecidos contra toda a investida de Satanás, contra a nossa vida, e ela vai vir. Eu não estou profetizando isso na sua vida não, irmão. Mas quando nós entendemos a palavra que entrou no nosso coração e nos transformou, não tem como Satanás ficar quieto ao ver que nós iremos ser usados pelo Pai. Não tem como, irmão. Você entende que quando você aceitou Jesus, quando você se entregou, quando você fez a sua oração de confissão, a partir daí, Satanás começou a olhar para você de uma forma totalmente diferente de quando ele olhava antes. Ele começou a olhar para você e ver como você é a partir daquele tempo. Você agora é um homem ou uma mulher usada pelo Espírito Santo, ou precisa ser,
para incendiar literalmente o inferno e resgatar pessoas das trevas. E quando Satanás vê isso, irmão, ele não vai ficar quieto. Só que nós só manteremos firmes se nós orarmos e buscarmos a Deus. Jesus orava a cada milagre. Jesus orava em cada tempo que ele estava. Jesus orava em todo tempo e em fora de tempo. Lucas capítulo 5, versículo 16 diz que Jesus, porém, retirava para lugares solitários e orava. Irmão, às vezes a gente precisa sair do meio da confusão, da fumaça, daquilo que às vezes nos tiram do centro e do foco e do propósito, para orar e pedir discernimento a Deus para tomar algumas decisões nas nossas vidas. Às vezes nós precisamos falar: Senhor, eu vou orar, e o Senhor vai me responder. Irmão, está com dúvida? Ora. Está passando dificuldade? Ora. Está passando provação? Ora. Está tudo bem? Ora. Antigamente a gente escutava um jargão que eu escutei muito, e eu que não sou muito velho de igreja, irmão. Mas a gente escutava muita oração, me ajuda aí, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco, irmão, é fato. Eu vi um documentário essa semana, que me chocou, irmãos, me chocou. Rapaz, eu olhei aquele documentário, aquelas senhoras orando e falando a respeito da oração e do tempo de oração. Há quanto tempo você ora? 80 anos. Eu falei: Jesus amado. Fiquei com vergonha, irmão. Fiquei com vergonha. A pessoa orar, no círculo de oração, 50 anos, 60 anos, constantemente. Não, quanto tempo você está à frente? Não, estou 40 anos. 40 anos, irmão. À frente de um lugar, à frente de um tempo, à frente de um grupo de pessoas, incentivando a oração, e às vezes a gente tem preguiça de orar na nossa casa, no conforto do nosso lar. E o que eu quero te falar aqui não é apontar o dedo, mas sim te incentivar a orar mais, a buscar mais, a se derramar mais, porque quanto mais a gente se derrama na presença do Senhor, mais Ele acrescenta na nossa vida. Quanto mais a gente se derrama, mais a gente tem intimidade, mais a gente escuta os céus, mais a gente escuta aquilo que o céu quer falar conosco, e para essa geração, para esse tempo, para essa nação. Se não orarmos, se não buscarmos o Pai, como é que vamos comunicar aquilo que o céu quer comunicar para essa terra? Não tem como. Se a gente olhar a palavra de Deus, a gente vai ver inúmeros homens e mulheres usados tremendamente pelo Senhor, que foram usados, mas porque buscavam o Senhor, tinham intimidade com Ele, então sabiam o que o céu queria para aquele tempo. E a gente? Você sabe o que o Senhor tem para esse tempo, para você? Não precisa responder, só mexe o dedão do pé. Você sabe o que o Senhor tem para você nesse tempo? Ah, Tiago, eu ouvi uma palavra. Mas você buscou a Deus o discernimento para saber, para entender esse tempo? Para entender qual é a vocação, qual é o desejo do Pai para você? Então, se você tem dúvida, irmão, se você ainda não ouviu o Pai, o que o Pai tem para você, busca Ele incansavelmente. A palavra revela e nos ensina a respeito de um cego, que quando Jesus estava a passar por aquela região, a palavra diz o quê? Que ele ouviu falar que o Messias passaria. E o que ele fez? Ele foi até aquele lugar e gritava. E quanto mais ele gritava: Senhor, eu estou aqui, me cura, me transforma, tem misericórdia de mim. Quanto mais ele gritava, mais o povo: não, cala a boca, fica quieto. Mais ele gritava, irmão. Então, quando você não ouvir a resposta do Senhor para algumas coisas, ora mais, busca mais, grita mais alto, porque Ele vai falar. A gente precisa entender que
alguns lugares que Deus quer que a gente entre, a gente precisa estar coberto com a oração. Você vai entrar em lugares, você vai passar por desafios nessa vida, nessa terra, que se não for a oração e a fé no Senhor, irmão, sinto muito te dizer, mas vai ser difícil passar. E algumas tribulações, elas chegam na nossa vida do nada. Elas chegam como um vento, literalmente. E a gente precisa estar fortalecido na oração para poder vencer essas dificuldades. Porque se a gente não tiver fortalecido no Senhor e na oração, irmãos, a gente vai fazer tudo menos o que o Senhor quer. A gente vai brigar, a gente vai espernear, às vezes brigar até com o próprio Senhor, porque a gente não está firmado na palavra. E aí, quando eu ouvi aquele testemunho daquelas mulheres, falando a respeito de experiências que elas tiveram com Deus, eu falei para a Aline, 80 anos orando, imagina o que essas mulheres já não viveram de experiências com o Senhor, imagina o que Deus tem guardado para nós, através do tempo no secreto. Você já parou para imaginar e para pensar o quantos milagres você poderia contemplar com seus olhos, a respeito de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, mas está ali em oração, buscando, Pai, eu quero ver milagres, Pai, eu quero ver cego enxergando, Pai, eu quero ver paralítico andando, Pai, eu quero ver o Senhor curando mulher estéril, eu quero ver. Irmão, se você não quer, eu quero, eu desejo isso. E aí a gente aprende que Jesus, ele entrava e ele, em todo milagre, ele orava. Mateus capítulo 14, versículo 13, até o 21, não precisa pôr não. Aqui a gente vai ler a respeito da multiplicação dos peixes. Jesus, quando pegou os pães e os peixes, você sabe bem como eu, o que ele fez? Apresentou ao Pai, falou, Pai, graças te dou. E aconteceu o quê? A multiplicação dos pães. Jesus orava antes de cada milagre. E a gente quer viver milagre e não quer orar. Você entende a diferença? Você entende a diferença que Jesus, antes do milagre, ele estava orando, ele estava buscando, ele estava em um com o Pai. Mas ele era Jesus, irmão, você é filho dele. Você é filho do Pai, você tem acesso ao Pai. Jesus morreu, foi para lhe dar esse acesso livre. Quando ele morreu, o véu se rasgou e temos acesso ao trono. Somos filhos. E a gente quer viver milagres, nós queremos viver o sobrenatural do Senhor, mas nós não queremos orar. Tiago, mas está indigesta essa palavra, essa mensagem. Irmão, mas para mim também foi. Mas se a gente não, a partir daqui, tomar uma direção e falar, a minha vida precisa ser transformada pela oração, eu preciso gastar mais tempo em oração, a gente vai continuar buscando as pessoas para orar para a gente. Tiago, ora por mim. Pastor, ora por mim. Fulano, ora por mim. Não, tem a irmã, não tem a irmã? Aquela irmã, ora, irmão, pede para ela orar, que revela. Às vezes a gente está terceirizando algo que é para nós. A gente terceiriza aquilo que Deus entregou para mim, para você fazer. Fala, não, deixa que o pastor ora. Às vezes nem a gente ora por algumas coisas e pede, ora por tal coisa, vai acontecer. E assim, eu preciso da oração do Senhor, me ajuda em oração, pastor. Com a maior cara de pau, com a maior... irmão, é vergonhoso às vezes a gente fazer isso. E eu estou nesse meio aqui, estamos juntos, é nós. Às vezes nem a gente mesmo acredita naquilo que a gente está pedindo para o pastor orar. Mas assim, não, eu vou pedir para o pastor, porque o pastor é o pastor. Ele ora, ele dobra o joelho no chão, ele é um homem de Deus. Eu não preciso, eu acho que nem eu vou orar por isso. Irmão, a gente precisa mudar a nossa mentalidade e deixar de terceirizar aquilo que é para a gente fazer. A gente precisa orar por nós, você precisa orar pela sua casa, você precisa orar pela sua família, você precisa sim declarar e ouvir dos céus aquilo que o Senhor tem para você, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Irmãos,
A gente tem que orar para poder saber aquilo que o Senhor tem, e o destino profético para os nossos filhos. Eu queria falar a respeito de um testemunho que Deus falou muito comigo e com a Aline durante alguns meses e alguns anos, que foi a respeito de filhos. A gente gosta muito de criança. Eu adoro criança, eu tenho um caminhão de sobrinho, e os meus sobrinhos, é um amor quando está comigo, né? As crianças, eu adoro criança, mas chegou um tempo que estava só eu e a Aline, eu falei, já deu, né? Tá bom, a gente precisa evoluir, passar de nível, passar de fase. Tá bom, então agora estamos preparados. Agora a gente está preparado. A gente nunca está preparado, mas a gente achou que estava. E aí, então tá, vamos lá. E nada. E passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, e nada. Aí, vamos orar. E oramos, e nada, e orava, e nada, e orava, e nada. Aí a gente parou de orar. E a gente via na semana de jejum e oração, eu não orava mais por isso, ela também não. E aí, até que o Senhor teve que falar para mim, e aí numa conversa nossa, o Espírito Santo claramente falou comigo, se você quer, por que você parou de orar? Irmãos, a gente precisa orar. Você entende que Deus tem presentes e tesouros prontos e preparados para entregar. Mas se a gente não persistir na oração, nós não teremos acesso a isso. Irmão, a gente precisa orar. E aí Jesus falou comigo claramente, falou assim, então ora. Você quer filho? Então ora. Gasta tempo em oração, porque o seu filho você vai conquistar em oração. Irmãos, a gente precisa cada dia mais mergulhar no Senhor para saber o que Ele quer para nós. E aí, desde aquele dia, nós estamos orando. Passou 1 mês? Não interessa, estamos orando. 2 meses? Estamos orando. Estamos orando. E há 4 meses atrás, nós tivemos a notícia que a Aline está grávida, e para a gente foi uma alegria, mas não tem quando a gente já sabe que algo está pronto, e que a gente só precisava acessar aquilo. Era uma novidade, era uma alegria, era uma grandeza assim, nosso coração explodiu, mas a gente já tinha a certeza, porque Deus já tinha falado isso para a gente. É só esperar o tempo. Irmão, eu não sei o que você tem orado, eu não sei qual a sua necessidade, qual a sua luta, o que você tem buscado, o que você quer daqui para frente, mas a minha notícia para você hoje é, continua orando. Persiste na oração. Faz como aquele cego, grita mais alto, entra para o seu quarto e grita mais alto, Senhor, tenha misericórdia de mim, e clama mais uma vez, clama ao Pai, que Ele vai te responder. A gente precisa entrar nesses lugares, nesse lugar. Marcos capítulo 10, versículo 51. Marcos 10, 51 diz, o que quer que eu faça? Jesus está perguntando para o cego, o que quer que eu te faça? Todo mundo sabia o que ele precisava, até o próprio Jesus sabia o que ele precisava, até o próprio Jesus sabia que ele precisava ser curado, mas Jesus, naquele momento, deu a oportunidade para ele declarar e falar para o Pai, que é aquele que pode fazer todas as coisas, a oportunidade para aquele homem declarar isso. Não, eu preciso que o Senhor me cure. E respondeu Jesus, o cego respondeu, Rabone, eu quero ver. Algumas orações, alguns pedidos, algumas coisas que você precisa declarar para o Senhor, não que Ele não saiba, porque o Senhor sabe tudo o que você precisa. Antes mesmo de você precisar, antes mesmo da necessidade chegar, o Senhor já sabe o que você precisa, irmão.
Mas então por que eu preciso falar, Tiago? Para colocar para fora e para o Pai entender que eu entendi, que eu dependo dele. Para quando eu falar para o Senhor, Pai, eu preciso que o Senhor supra tal necessidade, Ele já sabe, irmão. Ele já sabe, mas o que Ele quer ouvir é se você sabe que Ele pode prover. O que Ele quer saber é se você já entendeu e sabe que tudo aquilo que você precisa nesse tempo, nessa terra, Ele pode providenciar, porque Ele é um Pai amoroso que cuida e guarda dos seus. Ele guarda. Ele é aquele que tem tudo pronto e preparado para cada um de nós. Mas a gente precisa se colocar nesse lugar de dependência do Senhor. E o valor do secreto está ligado diretamente à oração e dependência do Pai. É nesse lugar que nós iremos entender algumas coisas e até mesmo aprender a depender do Pai. A depender, e quando eu falo depender, irmão, é depender de tudo. É depender até da roupa que a gente vai vestir, da água que a gente vai beber, porque de um dia para o outro pode secar a água, vai acabar, acabou a água. Jesus falou, acabou, irmão. Se Ele falou, se Ele transformou a água em vinho, você acha que Ele não tem poder para secar a água? Ele tem, irmão. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Então, se a gente não aprender a depender dEle para todas as coisas da nossa vida, a gente vai continuar dando murro em ponta de faca, igual meu pai dizia. Meu pai dizia assim, não, mas você fica dando murro em ponta de faca, Tiago, para quê? Para que você fica tentando? Ô pai, eu aprendi que o Senhor é aquele que pode fazer. Ah, então tá bom, se é o Senhor que te falou, continua. Mas se a gente não entender que o Pai é aquele que pode fazer todas as coisas, a gente vai continuar patinando, dando volta, andando em círculos. E aí a pergunta que eu te faço, como é que está o seu lugar de secreto? Eu tenho lido um livro, irmão, do Bob Surge, que é O Segredo do Lugar Secreto. Irmão do céu. Tem hora que eu olho para ele assim, não sei se eu vou ler, porque vai ser outra paulada. Mas, irmão, muda o nosso entendimento a respeito desse lugar. E uma palavra, e algo que eu li nesse livro, é que toda vez que a gente ora, Deus tira algo de mim e implanta algo dele em nós. Toda vez que você ora, Deus tira a raiva, o rancor. Toda vez que você ora, Deus tira o temperamento, o colérico e implanta paz, amor, alegria, bondade, benignidade. E implanta algo dele em nós. Toda vez que nós buscamos o Pai, colocamos Ele no centro da nossa vontade, Ele acrescenta na nossa vida. E automaticamente nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Irmão, é automático. É automático. Quanto mais nos mergulhamos na palavra, quanto mais nos mergulhamos no secreto, quanto mais buscamos revelação do céu, mais parecidos com Ele nós ficamos. É impossível você continuar o mesmo depois de um tempo, de período. Eu faço um desafio com você aqui. Passa um mês orando e jejuando e buscando o Senhor no secreto todos os dias. E vê se esse temperamento nervoso, colérico seu não melhora. Eu te desafio, irmão. Eu desafio você. Irmão, Jesus muda o nosso interior por completo. Jesus nos transforma por completo. Jesus, Ele não quer apenas te transformar durante o seu trabalho, aonde você está, não, Ele quer te transformar por inteiro, porque aonde você entrar, você é uma testemunha viva daquilo que Ele pode fazer, porque você foi transformado, você entende? Você entende que se você olhar para trás e você ver como você era, e você ver a posição que você está hoje, a forma como você age, alguns desafios da sua vida hoje, você fala, Jesus transformou, Jesus mudou. Irmão, nós somos transformados por esse Deus poderoso. Ele tem poder para mudar a nossa história, mudar a nossa
a nossa forma de viver e de andar. Olha só o que diz em Salmos capítulo 51, versículo 16. O Senhor não tem prazer em sacrifício, senão eu os traria. Não te agrada em holocaustos. Os sacrifícios que agradam ao Deus são um espírito quebrantado e um coração contrito. Irmão, o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Você quer ver um exemplo muito claro? Quando um filho pequenininho chega para o pai, ô pai, eu quero isso, irmão. Já foi, quebrou. Não tem como, a gente, por mais que você fale assim, não, mas não está na hora de doce, eu não posso, depois, nem almoçou ainda, eu não posso dar doce para essa criança. Gente, mas eu não sei o que eu vou fazer, mas Jesus vai ter que me ajudar. Porque olha, a hora que eu vejo, tem umas criancinhas que correm pela igreja, e aí irmão, o coração da gente quebra. Imagina o do nosso Pai que está no céu, ao ver um coração contrito e quebrantado. Ele pode fazer e Ele quer fazer, mas a diferença está em como eu tenho me posicionado nesses dias. Como eu tenho me posicionado para receber aquilo que o Pai tem para mim. Jó era um homem que o próprio Deus se orgulhava dele. Gente, a palavra diz, Jó capítulo 1, que estava ali um concílio de Deus e mais os anjos e tal, e do nada chega Satanás lá, metendo o bedelho, e aí Deus vai e fala assim, está vendo o meu filho Jó, homem íntegro e reto, que se desvia do mal, homem íntegro e reto, que se desvia do mal. A gente pode entender que Deus tinha tanto orgulho de Jó, ao ponto dele mostrar para os anjos, para Satanás e para quem mais ele quisesse mostrar, olha o meu servo. Mas o Senhor, Ele tem olhado dos céus e olhado para nós e tem sentido orgulho de nós. Ele tem sentido orgulho do filho que você é. Ele tem sentido orgulho de como que é. Mas a diferença na vida de Jó, irmão, é que Jó ali no primeiro capítulo ele já perde tudo. Ele perde tudo, ele perde família, ele perde bens, ele perde até a própria saúde. Mas a diferença que está na vida de Jó, olha só, Jó capítulo 1, versículo 20 ao 22. Jó 1, do 20 ao 22. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, o Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. 22. Em tudo isso, Jó não pecou e nem culpou a Deus por coisa alguma. Irmão, o cara perdeu tudo, mas mesmo assim, ele continuou firme, sabendo que o Senhor era aquele que tinha dado e o próprio Senhor podia levar. A diferença que a gente vê na vida de um homem, ou de uma mulher, ou de uma pessoa que gasta tempo ouvindo o Senhor no secreto, é quando vem as adversidades, as dificuldades quando elas batem à nossa porta. Porque se a gente for pessoas que gastam tempo no Senhor e que busca Ele, que lê a sua palavra, irmão, pode vir dificuldade que for, pode vir a adversidade que for, a gente vai se manter firme, de pé, crendo que o Senhor é o meu Redentor, e Ele é que faz todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Agora, se a gente não é essa pessoa que gasta tempo e que ora e que tem a sua fé firmada, irmão, qualquer dificuldade, qualquer tribulação é uma oportunidade para pular fora do barco. E literalmente, pula fora do barco.
A gente deixa de crer que o Senhor realmente morreu por mim, a gente deixa de crer que realmente o Senhor é poderoso para fazer, a gente deixa de crer nas grandezas do Pai. Por quê? Porque a gente não tem acesso à intimidade, nós não estamos ouvindo a voz do Pai. Tiago capítulo 4, versículo 8. Tiago 4, 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. A palavra de Deus é clara, quanto mais perto dele nós estamos, mais próximo ele está de nós, mais próximo ele está da gente. Quanto mais eu me achego a Deus, mais Ele se achega a mim. Irmão, quando a gente quer falar algo que é para ninguém ouvir, a gente grita, a gente cochicha para a pessoa que está do lado. Com o Senhor precisa ser a mesma coisa. A gente precisa entender que Ele está aqui, do meu lado, e é só eu cochichar, que Ele está pronto para fazer, irmão. É só eu falar, resmungar um pouquinho, Ele está pronto para atender. Por quê? Porque quanto mais perto dEle eu estou, mais próximo a gente está, mais parecido a gente está, e mais próximo Ele está para ouvir a minha oração e o meu clamor. Ah, Pai. Marcos capítulo 10, versículo 46. A gente precisa gritar ao Senhor, clamar em todo tempo. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. Filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas mais ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A gente precisa buscar o Senhor em tempo e fora de tempo. A gente vai tirar um tempo para a oração hoje, irmão, propositalmente, e você vai abrir a sua boca, igual esse cego aqui abriu, e vai falar para o Senhor aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que está no seu coração, aquilo que você deseja. Você vai clamar a Ele, se precisar você clama novamente, você vai clamar, e eu tenho certeza que ainda esse ano, 2024, a gente vai ouvir milagres que o Senhor fez. Você sabe por quê? Porque nós vamos persistir na oração. Eu creio muito que Deus está levantando a nossa igreja como uma igreja que ora, que se move no profético mesmo, uma igreja que busca discernimento daquilo que o Pai tem, e isso só é feito e realizado a partir da oração e do tempo no secreto. Então, por isso que é tão importante nós valorizarmos esse lugar. Não é um amigo secreto, não, aquele que a gente faz no final do ano. Mas é esse lugar onde o Senhor tem preparado para nós, para falar conosco de forma sobrenatural. Assim como Jesus orou e o céu se abriu. Irmão, eu ainda não vi o céu se abrir. Eu ainda não tive essa oportunidade. Eu falo ainda porque eu creio que um dia Deus vai abrir os céus e eu vou ver os céus. E eu busco isso, eu quero isso para a minha vida. Se você não quer, irmão, viver coisas sobrenaturais, manda para mim que eu quero. Se você não quer viver milagres, Pai, nós queremos viver milagres, mas nós não, às vezes não queremos gastar tempo em oração. Deu minha hora. A gente não quer gastar tempo em oração, já falei demais. Então vamos praticar? Vamos praticar? Vamos orar ao Pai, pedir para Ele fazer, porque Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, pensamos.
A partir do poder que opera em nós. Ele pode fazer, irmão. E Ele quer fazer, a diferença é essa. O Pai quer fazer, Ele quer revelar, Ele quer trazer à existência aquilo que é impossível aos olhos humanos, mas para Deus, irmão, não há impossíveis. Nada é impossível àquele que crê. Nada é impossível àquele que clama. Nada é impossível àquele que persiste. O milagre. Persiste o seu milagre, irmão. Eu não sei qual é, mas o Pai já sabe. O Pai já sabe. Um exemplo muito claro de como o Pai já sabe é quando uma mulher fica grávida. Ela já sabe que recebeu o milagre, não sabe? Mas ela pegou na mão? Ela viu chorar? Ela amamentou? Não, ela só está nutrindo. E aquele milagre está ali. Mas daqui 9 meses ela vai contemplar, literalmente, com as suas mãos e com os seus olhos, aquele milagre do Senhor. É assim na nossa vida. A gente precisa andar por fé, crendo que Jesus já fez algo em nosso favor. Nós ainda só não tomamos a posse e atribuímos e pegamos na nossa mão, mas Ele já fez. Isso é viver por fé, irmão. Isso é viver crendo no impossível. Isso é viver sabendo que Ele pode fazer. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa manhã.